Estão preparados para mais uma história emocionante e divertida? Sim? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, já peçam para seus papais darem like nesse vídeo e se inscreverem para não perder as próximas histórias. Em um reino distante, onde o deserto se estendia, até onde os olhos podiam alcançar, vivia um jovem chamado Cassim. Ele era um rapaz humilde, filho de uma viúva trabalhadora, que lutava para manter a casa com o pouco que ganhavam, vendendo água para os viajantes. Embora sua vida fosse simples e cheia de desafios, Cassim tinha algo especial, um coração generoso e uma alma sonhadora. Cassim passava seus dias entre a aldeia e os poços espalhados pelo deserto, sempre carregando jarros de água fresca em seus ombros. Ele conhecia bem as dunas e os segredos que o deserto escondia. Certo dia, ao amanhecer, Cassim decidiu explorar uma rota menos comum, intrigado por histórias de um oásis escondido que os viajantes mais antigos mencionavam em sussurros. Depois de horas caminhando sob o sol escaldante, Cassim encontrou algo que nunca havia visto antes, uma pequena abertura no chão, quase escondida entre as dunas. Parecia a entrada de uma caverna. Curioso, ele se abaixou e entrou, descobrindo um mundo completamente diferente do deserto árido lá fora. As paredes da caverna brilhavam com reflexos de pedras preciosas, e o ar parecia carregado de uma energia misteriosa. Conforme Cassim avançava, ele chegou a uma grande câmara no coração da caverna. No centro, suspenso no ar, acima de um pedestal natural, estava o cristal encantado. Ele era maior do que qualquer pedra preciosa que Cassim já tinha ouvido falar, e sua luz brilhava em tons que mudavam constantemente, como se contassem uma história própria. Mas havia algo mais. Cassim sentiu uma presença. Não uma voz, mas uma sensação, como se o cristal estivesse se comunicando diretamente com sua mente. Enquanto ele se aproximava, a luz do cristal parecia ficar mais intensa, iluminando toda a caverna. Cassim percebeu que não estava sozinho em sua descoberta. Havia algo mais naquela caverna. Ele notou marcas antigas nas paredes, desenhos que pareciam contar uma história sobre o cristal. Diziam que o cristal mantinha o equilíbrio entre o deserto e os oásis. Se fosse retirado de lá, o deserto se tornaria um lugar inóspito e vazio para sempre. Mas antes que Cassim pudesse compreender completamente o que via, ele ouviu passos atrás de si. Virando-se, notou que alguém o seguira até a caverna. Um homem com roupas elegantes, que parecia deslocado naquele ambiente rude. O homem tinha olhos ambiciosos e uma expressão que misturava fascinação e cobiça. Ele parecia saber exatamente o que o cristal era e o poder que possuía. Cassim tentou se afastar, mas o homem o seguiu, observando cada movimento. Quando Cassim finalmente tocou o cristal, um calor intenso percorreu suas mãos, e ele percebeu que sua decisão naquele momento definiria o destino de muitos. Ele pensou em sua mãe, em sua aldeia e no deserto que ele tanto conhecia. Cassim sabia que, se entregasse o cristal àquela figura sinistra, ele estaria condenando o equilíbrio do mundo à destruição. Com um impulso, Cassim retirou o cristal de seu pedestal, sentindo o peso da responsabilidade em suas mãos. Imediatamente, a caverna começou a tremer. Era como se o próprio deserto estivesse reagindo àquele ato. Cassim correu o mais rápido que pôde, ouvindo as pedras desmoronando atrás de si. Ele mal conseguiu escapar, com o cristal brilhando intensamente em seus braços. De volta ao deserto, Cassim olhou para trás e viu que a entrada da caverna havia desaparecido, enterrada sob toneladas de areia. O homem que o seguira ficou preso lá dentro, incapaz de alcançar o poder que tanto almejava. Cassim sabia que o cristal precisava ser protegido, e ele prometeu a si mesmo que seria seu guardião,
garantindo que ninguém mais pudesse abusar de sua magia. Quando Cassim retornou à aldeia, algo surpreendente aconteceu. O cristal, grato pela coragem e bondade do jovem, usou seu poder para transformar o deserto ao redor. Onde antes havia areia árida, começaram a brotar plantas verdes e flores. Novos poços surgiram, cheios de água cristalina. A aldeia prosperou e todos viveram em harmonia com a natureza renovada. E assim, Cassim se tornou uma lenda. Não por ser um herói rico ou poderoso, mas por sua coragem e coração puro. O cristal encantado continuou brilhando, protegendo o equilíbrio entre o homem e o deserto, enquanto Cassim cuidava de sua terra e de seu povo com sabedoria. E até hoje, quando o vento sopra forte no deserto, dizem que é a magia do cristal agradecendo ao jovem que escolheu proteger o mundo em vez de buscar riquezas. Essa é a história de Cassim e o Cristal Encantado. Uma história de coragem, sacrifício e a força de um coração puro. Nunca se esqueça, meu pequeno, que o maior tesouro não está no que possuímos, mas nas escolhas que fazemos para proteger o que é mais importante.